Daniel 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não fizerdes saber do sonho e sua interpretação, sereis despedaçados, e vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós declarardes que o sonho e a interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensa e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que se me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas, para as proferidades na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que podeis dar sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeus. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com carne. Mas isso o rei muito se irou e esfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Aristoque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse Arioque, capital do rei: por que apressa tanto o decreto por parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus dos céus sobre seu mistério, a fim que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque eles são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que há em trevas e com ele mora a luz. O Deus dos meus pais, eu lhe dou graças e te louvo, porque me desse sabedoria e força. E agora me fizesse saber o que pedimos, porque nos fizesse saber esse assunto do rei. Por isso Daniel foi a Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me à presença do rei e declarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu a Daniel na presença do rei. Ele disse assim:
Achei o homem dentro os cativos de Judá, o qual fará saber o rei da interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: O segredo que o rei quer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o poder declarar ao rei. Mas há um Deus do céu que revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Os teus sonhos e visões da tua cabeça que tivesses na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na sua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fazem saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era imersa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de tu, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio da mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizesse com bragança das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum eles, mas as pedras que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Esse é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem dos Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos do homem, na tua mão entrega os animais de campos e as aves do céu, e fez que reinassem sobre eles. Tu és cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará os pedaços. E quando ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de fraqueza, de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E com os dedos dos pés era parte do ferro e em parte de ferro, assim uma parte o reino será forte e a outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com sementes humanas, mas não ligarão um ao outro, assim como o ferro não se misturará com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que será jamais destruído. E esse reino não passará a outros povos, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo substituirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílios de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma obstão e perfumes suaves.
Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador dos mistérios, pois pudeste revelar esses mistérios. Então o rei engrandeceu a Daniel, que lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez o chefe dos governadores, sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sabraque, Mesaque, Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei.